Sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas. Hoje meditaremos a partir do capítulo 1, a partir do verso 10 até o 24. Gálatas 1, do 10 ao 24. A palavra do Senhor diz: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi o meu procedimento no passado, meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele, e não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus ao meu respeito. Oremos. Amado Deus, Senhor Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, e pedimos que guie a nossa mente e o nosso coração na compreensão do Teu santo livro, na compreensão do texto sagrado, Senhor. Nos ilumina com Teu Espírito Santo, Pai, para que compreendamos tudo quanto o Senhor deseja de nós, a partir deste texto, tendo a explicação do que ele significa, meu Deus, segundo o que está revelado, e a aplicação ao nosso coração, segundo o que o Senhor quer trazer para nós, na noite de hoje. Ilumina-nos e faz frutificar, meu Pai, a Tua santa palavra no nosso coração. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. O título da minha mensagem é Autoridade Apostólica, o recebimento de uma mensagem divina. E aqui os queridos irmãos que possam ter frequentado a igreja católica, ou que possam vir do catolicismo, lá devem ter aprendido algo muito legal, que é chamado de credo, o credo, né? Algo ensinado a repetir, e algo muito didático, que é maravilhoso, que é muito mais do que uma oração, que é muito mais do que uma reza. Antes de qualquer coisa, o credo, que nós chamamos de credo apostólico, nada mais é do que uma confissão poderosíssima de fé, completíssima, acerca daquilo que qualquer igreja cristã na face desta terra deveria crer, que é a confissão daquilo que realmente a Bíblia revela. O credo apostólico são pilares da nossa fé, são pilares daquilo que nós devemos crer. E essas palavras do credo apostólico, que a tradição aponta como tendo sido ditas para os próprios apóstolos, mas já provado por estudiosos, que se tratam de uma compilação do que os irmãos da igreja dos primeiros séculos entendiam ser realmente as palavras que os apóstolos declaravam e criam a respeito de Deus. Estas palavras, elas são palavras que resumem aquilo que é a leitura correta da Bíblia, das Escrituras, do Evangelho. As palavras do credo, elas são palavras que resumem o conteúdo central, desde o Antigo ao Novo Testamento, de tudo quanto a Bíblia quer e deseja revelar a nós, segundo a vontade de Deus. Tanto é que os próprios reformadores, na ocasião da consolidação das igrejas protestantes lá na Europa,
Eles anexaram o credo apostólico ao catecismo protestante na Assembleia de Westminster. Todo mundo que frequenta uma igreja de tradição mais reformada vai se deparar junto com a confissão de fé de Westminster, o catecismo de Westminster, e também se deparar com as palavras do credo apostólico como palavras de confissão de fé, de modo que essas palavras, elas são tratadas historicamente como uma poderosa ferramenta para o ensino e compreensão das Escrituras por parte do povo. E os irmãos devem conhecer as palavras do credo. Acredito que todo mundo já deva ter ouvido isso aqui, basicamente: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual fora concebido por obra do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita do Todo-Poderoso Deus, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, que diz respeito da Igreja Universal, a Igreja Cristã, em todas as suas denominações, os cristãos verdadeiros e invisíveis, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Isso é a Bíblia, queridos. Isso é uma mensagem que a Bíblia revela resumido. Mas talvez os irmãos estejam se perguntando: mas pastor, o que eu tenho a ver com o credo? E o que o credo tem a ver com Paulo? E o que o credo tem a ver com os Gálatas? Ora, se o credo é um resumo daquilo que os apóstolos criam, obviamente o credo deve ser um resumo daquilo que nós cremos. Vamos conectar com o que nós vimos até agora na exposição da carta aos Gálatas. Primeiro, nós vimos que Paulo se viu obrigado a escrever essa carta às igrejas da região da Galácia, uma região que cerca de 1 ano antes ele visitou em sua primeira viagem missionária e plantou essas igrejas, com o objetivo de combater alguns judaizantes infiltrados na igreja de Cristo, que queriam fazer aqueles crentes voltarem à prática dos ritos da religião judaica. Eles faziam isso atacando duas frentes, tanto o apostolado de Paulo, que foi quem plantou o trabalho, e dizendo que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, tanto quanto o evangelho que Paulo pregava, dizendo que Jesus sim salvava, mas não era só Jesus, era Jesus mais a circuncisão, Jesus mais a guarda de datas, Jesus mais a restrição de dietas. Ou seja, Paulo escreveu basicamente para defender a sua autoridade como apóstolo, objetivando provar que o evangelho que ele pregava era sim o único e verdadeiro evangelho, e que era também a mesma mensagem pregada por Pedro e pregada por qualquer um do grupo dos 12. É por isso que nos versos 1 ao 5 aqui do capítulo 1 de Gálatas, nós vemos Paulo abrindo a sua carta, investindo um pouco mais de tinta do que de costume na sua introdução. Geralmente ele escreve cerca de 3 versículos para saudar e se apresentar, para se apresentar e saudar os irmãos, e aqui ele usa 5 versículos para fazer isso. E ele faz se apresentando como um verdadeiro apóstolo, isso apresentando a origem da sua autoridade apostólica, que é Deus, e apresentando a natureza do evangelho pregado por ele, que é o único evangelho, no qual ele declara que Cristo entregou a si mesmo pelo perdão dos nossos pecados, e para nos salvar deste mundo perverso, para cumprir a vontade do Pai e glorificar o nome dele. Em seguida, do verso 6 ao 9, nós vimos que Paulo ele já pula da saudação direto para o assunto a ser tratado. Nas outras cartas, Paulo agradece, Paulo dá graças a Deus, ele faz orações de ação de graça pelos irmãos. Aqui não, aqui ele já vai direto ao ponto. A mensagem que Paulo tinha para tratar era uma mensagem urgente, porque segundo ele o que estava acontecendo era o que os Gálatas estavam abandonando a Deus para seguir um outro evangelho pregado pelo grupo dos judaizantes. E acontece que ele enfatiza: não existe outro evangelho. E Paulo alerta que qualquer um que pregar um evangelho diferente daquele que os Gálatas aprenderam dele, Paulo, seja ele mesmo Paulo pregando, seja um dos 12, seja um anjo vindo do céu, qualquer um que pregar outro evangelho está sob o juízo de Deus. Ou seja, Paulo alerta que quem prega outro evangelho não pode ser considerado irmão em Cristo, é alguém anátema, maldito. Paulo diz isso
ali do verso 6 ao 9. E agora, para Paulo poder voltar a se aprofundar no que diz respeito ao conteúdo do verdadeiro evangelho, ensinando novamente aos Gálatas qual a verdade para eles, para que eles se despertassem do sono no qual os judaizantes o colocaram, ele vem e se vê necessário provar aos seus leitores de uma forma mais complexa, mais completa, que sim, ele era tão apóstolo quanto qualquer um do grupo dos 12. Talvez o irmão possa estar se perguntando, mas se só existe um evangelho, e se Paulo pregava esse único evangelho, por que então era necessário que ele ficasse se provando como apóstolo? Não era suficiente que ele somente provasse que a mensagem dele era verdadeira, que tinha a mesma origem dos outros apóstolos? E a resposta é não. Não, porque uma vez que existiam pessoas infiltradas, dizendo que o evangelho de Paulo era um evangelho incompleto, e uma vez que essas pessoas infiltradas usavam como justificativa essa possibilidade de incompletude na mensagem de Paulo, dizendo que ele não era apóstolo coisa nenhuma, provar que ele era realmente tão apóstolo quanto qualquer outro, era algo que tiraria a mensagem que ele pregava de algo como vindo de uma autoridade humana qualquer, podendo ser falho, e colocaria como algo de autoridade divina, como Paulo realmente queria mostrar que a sua mensagem era. A ideia, meus irmãos, é que os apóstolos podiam sim errar, porque eles eram pecadores, mas a mensagem que os apóstolos pregavam, o evangelho que os apóstolos trouxeram, que estão reveladas nas cartas de Paulo, Pedro, João e dos demais irmãos com autoridade apostólica, estas palavras, elas não têm erro. Os apóstolos podiam errar, a mensagem do evangelho ela é destituída de erros. Destituída de erros por um fato só, porque ela vem de Deus e ela não retorna para o homem, ela retorna para Deus, revertida em glória e exaltação para o nome dele. Então, antes de Paulo destrinchar o conteúdo do evangelho, mais uma vez ele volta e se estende bastante numa defesa do seu apostolado, da sua autoridade apostólica. E ele faz isso até o finalzinho do capítulo 2, onde primeiro, e isso nós veremos hoje, Paulo explica detalhadamente a origem da sua mensagem, que é Deus, e o começo dela, que é como Deus o chamou e como ele começou a trabalhar para Deus. E depois, que nós veremos na próxima mensagem, Paulo vai explicar detalhadamente como essa autoridade foi reconhecida e consolidada, sem precisar do aval dos outros 12. E por fim, como nós vamos ver numa terceira parte, Paulo mostra como a autoridade dele era tão legítima quanto a dos apóstolos, sendo ela consolidada quando ele se vê no direito até de repreender a Pedro, quando Pedro dá uma pisada na bola diante dos irmãos da Antioquia. Ou seja, Paulo busca detalhadamente se provar como apóstolo diante dos Gálatas, para provar por A mais B que a mensagem dele não vinha dele mesmo, mas de Deus, e que ele pregava essa mensagem para a exaltação não dele mesmo, mas para a glória de Deus. E é justamente isso que Paulo começa a argumentar a partir do versículo 10, quando ele pergunta: por acaso agora eu procuro o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. O evangelho de Paulo é legítimo, antes de qualquer coisa, porque é uma mensagem que, quando pregada, colocava ele, Paulo, a serviço de Cristo. Ali não estavam indo as suas filosofias, não estavam indo os seus ideais, mas unicamente a fé dele em Cristo, que era fruto de Cristo, da obra de Cristo no seu coração. E é por isso que Paulo se vê no direito de tratar os judaizantes até mesmo fazendo juízo de valor. Uma vez que Paulo é apóstolo da parte de Deus, e que o evangelho que ele prega tem como origem a pessoa de Deus, que na pessoa do Filho se humilhou e morreu a morte de cruz, então ele não tem o porquê de se importar em ser suave em suas palavras com qualquer outra pessoa que pregue qualquer outro evangelho. A ideia aqui é que Deus estava irado com os Gálatas, porque aquelas igrejas estavam abraçando uma verdade que era uma outra verdade, cujo objetivo era anular a verdade do evangelho da graça.
E Paulo, como estava a serviço do próprio Senhor, na ocasião da plantação daquelas igrejas e da redação dessa carta, ao ver que o negócio estava desandando, ele carrega em si próprio o direito de demonstrar em suas palavras a ira de Deus contra aqueles homens. A ideia não é que nós devemos pregar o Evangelho sem nos importarmos com o sentimento das pessoas ou com o que elas possam pensar a respeito do que nós falamos ou da forma como nós falamos principalmente. A ideia aqui é que Paulo, como apóstolo, com esse direito de apóstolo, ele não faz questão nenhuma de ter comunhão com pessoas que promovem agitação no seio da igreja. Pessoas essas que não pregam o verdadeiro Evangelho. Aqui a questão de Paulo não é sobre o assunto da pregação em si, mas sobre o propósito, sobre a finalidade dela, que é glorificar e exaltar a Deus. Paulo tinha consciência de que a sua pregação não tinha em vista a satisfação de qualquer necessidade sua, uma vez que os relatos lá de Lucas em Atos dos Apóstolos deixam bem claro que ele sofria perseguições quando ele plantou essas comunidades. E os judaizantes, pelo contrário, eles tinham como objetivo o quê? Perverter a mensagem, unicamente com a finalidade de exercer influência também em pessoas da comunidade gentílica, fora da Judéia. Que talvez deva nos levar a pensar sobre as motivações do nosso próprio coração. Quando fazemos qualquer coisa que envolve o reino de Deus, e eu quero dizer qualquer coisa mesmo, pode ser pregar, pode ser ministrar louvor, pode ser cuidar da manutenção do templo, limpeza, jardim, mídias sociais, recepção de irmãos, do copo do pastor, qualquer coisa que nós fizermos aqui na igreja, ou qualquer coisa que nós queiramos fazer aqui na igreja, ela deve ser alvo de uma profunda autoanálise. Eu estou pregando para que as pessoas venham a gostar da minha pregação, ou estou pregando em obediência a Deus? Eu estou ministrando louvor porque eu gosto de cantar, porque eu quero que as pessoas vejam como eu canto bonito, como eu canto bem? Ou eu estou ministrando com o intuito de levar, de conduzir a igreja a cantar melhor, glorificando o nome de Deus? Eu estou cuidando da limpeza porque não tem quem cuida, porque eu quero que as pessoas vejam que o piso que eu limpo é branquinho e tal? Ou porque num local de culto mais limpo nós teremos mais prazer em nos colocarmos na presença de Deus? Eu coordeno as mídias sociais porque eu gosto de Instagram, ou porque o nome de Deus precisa ser pregado entre os povos? Enfim, irmãos, se formos aplicar o pensamento de Paulo a cada uma das obras que nós temos dentro da igreja, talvez nós precisemos de uma mensagem só para fazer isso. Todavia, que cada um de nós possa avaliar as motivações do nosso coração em nosso serviço, verificando se estamos fazendo para agradar a Deus ou aos homens. E aqueles que não fazem serviço nenhum na igreja, não fiquem isentos, não se sintam isentos. Não fiquem dizendo que não fazem, porque não estão aqui para ser vistos, que não estão aqui para agradar o homem. Não fica pensando assim, não. Que também comecem a servir a Deus de alguma forma. Porque o nome de Deus é digno de toda exaltação possível. E se você é um salvo em Cristo Jesus, você foi salvo por Ele para glorificar a Deus com sua vida. Paulo está dizendo aqui no versículo 10 que ele não levava vantagem humana nenhuma ao exercer a função de apóstolo, nem por pregar o Evangelho. E dizendo isso, Paulo reforça que o fato dele vir até aquela região, distante da sua casa, abandonando profissão, e pregar uma mensagem tão preciosa para as pessoas que antes eram ignoradas, significava tão e somente que ele estava fazendo tudo aquilo em obediência ao Senhor Jesus. Senhor esse que foi quem o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e que pessoalmente lhe ensinou cada detalhe do Evangelho que ele pregou aos Gálatas, por revelação, conforme ele diz nos versos 11 e 12. Mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. O Evangelho é um só, mas o Evangelho
é uma mensagem que é aplicada individualmente pelo Espírito Santo no coração e na vida de cada cristão, sendo o Evangelho o poder de Deus para a salvação. É assim que acontece com todos os cristãos, todos os crentes em Cristo, no decorrer da história, menos com um apóstolo. Com os apóstolos é um pouquinho diferente a aplicação disso. Paulo escreveu dos versos 6 ao 9 em tom de indignação contra os judaizantes, que estavam tentando levar os gálatas a abraçar um outro evangelho. E ele fez assim tendo direito de fazer, uma vez que no verso 10 ele declara que ele não procurava a aprovação de homem, mas a aprovação do Senhor, declarando que a pregação dele nada mais é do que em obediência ao próprio Deus. E agora, aqui no verso 11 e 12, aquilo que Paulo declara, além de dar o direito dele se indignar contra os judaizantes, também dá autoridade para que ele faça isso. Paulo está dizendo assim, Gálatas, prestem atenção. Vocês receberam o evangelho pela via convencional. Alguém pregou o evangelho a vocês e o Espírito Santo os despertou para a fé. Eu não, eu recebi o evangelho do próprio Senhor Jesus. Então, eu tenho o direito de dizer e a autoridade para declarar que vocês estão correndo o risco de algo gravíssimo, de abandonar a verdade para abraçar a mentira. Porque quem pregou para mim, assim como para os 12, foi o próprio Senhor Jesus. E o que eu prego em nome dEle. Vamos analisar um pouquinho, nos aspectos práticos, os detalhes desses dois versículos. Primeiro, a expressão informo a vocês, irmãos, que é uma expressão muito comum na literatura de Paulo. E quando nós estudamos as cartas de Paulo, todas as vezes que Paulo declara isso, nós vamos ver que ele está antecipando uma declaração de importância fundamental. Que declaração é essa? Tudo aquilo que ele começa a dizer a partir dos versículos seguintes e vai lá até o finalzinho do capítulo 2, era uma mensagem que Paulo queria declarar e queria que aqueles homens da Galácia lessem com muita atenção. Aqui Paulo declara que a partir de então, ele iria explicar cada detalhe que compõe a natureza do seu apostolado, desde o seu chamado mediante revelação de Jesus, até uma autoridade que ele tinha para repreender o próprio Pedro, que era reputado pela igreja como coluna, como ele diz no capítulo 2. Aquilo que Paulo diria a partir de então, seria base para a construção de um conhecimento a respeito de um conteúdo a seguir. Conteúdo esse que é revelado com maior riqueza de detalhes, lá a partir do capítulo 3, depois que ele termina de defender o seu apostolado. Segundo, o evangelho de Paulo, que é o evangelho dos apóstolos, que é o verdadeiro evangelho, não diz respeito às coisas terrenas. Paulo diz que o evangelho que ele prega não foi anunciado por mensagem humana, que ele não recebeu de ser humano algum, nem que lhe foi ensinado por alguém. Ou seja, aquilo que Paulo pregou aos Gálatas como verdade, vem do próprio Senhor Jesus. E aquilo que vem de Jesus não diz respeito à limitação das coisas que nós temos aqui na terra. Não houve ninguém que investisse tempo para ensinar o evangelho a Paulo. Antes ele o recebeu do próprio Senhor. E provando que a mensagem que ele pregava é recebida diretamente do Senhor, isso deve anular definitivamente qualquer interesse humano que possa haver na pregação dessa mensagem. Resumindo, o evangelho de Paulo é um evangelho que anuncia verdades do céu, e que é anunciado a pessoas que estão presas a este mundo, para que estas pessoas sejam libertas e conduzidas ao reino de Deus. Terceiro, o evangelho de Paulo não foi aprendido por discipulado, mas foi por revelação. Todos nós, para aprendermos o evangelho, nós precisamos estudar, conhecer intelectualmente mais a respeito do evangelho. Para a gente fortalecer nossa fé, para a gente crescer e conhecer mais do evangelho, a gente precisa sentar e estudar. E embora a nossa fé não venha pelo conhecimento, um aprofundamento na nossa fé passa por nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus. Então, com Paulo, não foi dessa forma, foi diferente. Paulo, segundo o seu passado de fariseu,
ele já conhecia intelectualmente tudo o que ele precisava sobre as Escrituras, só que ele não cria. Então o que aconteceu? O Senhor o levou à consciência espiritual daquilo que ele já conhecia, e revelou todo o conteúdo do Evangelho a Paulo pessoalmente, depois da sua ressurreição, como fez com o grupo original. Se no céu ou na terra, se foi arrebatando ou se foi aqui mesmo, nem Paulo sabe dizer, mas foi assim que aconteceu. Ou seja, a partir disso, queridos, a partir disso nós podemos concluir que o evangelho de Paulo poderia muito bem ser uma régua para julgar os outros evangelhos pregados, porque era uma mensagem recebida por revelação do próprio Senhor Jesus, que nos deve levar a pensar sobre a nossa autoridade para julgar as mensagens que nos são pregadas. Paulo, ele tinha em si mesmo autoridade, que é algo que nós não temos. Ninguém tem o direito de julgar nenhuma mensagem pregada a partir de si mesmo, do seu próprio entendimento. Tampouco tem o direito de julgar as pessoas que pregam essas mensagens, a não ser que seja amparado por uma autoridade que vem do próprio Deus. Qual autoridade é essa? Essa autoridade é a Bíblia. Essa autoridade são as Sagradas Escrituras. E a síntese dessa autoridade está no pensamento dos apóstolos, que foi expresso de forma escrita naquilo que nós conhecemos como credo apostólico. Se nós queremos nos defender dos falsos mestres, bem como orientar pessoas que estão sendo enganadas por falsas pregações, o que nós precisamos fazer é estar com as nossas Bíblias debaixo do braço, para combater o falso ensino, conforme a Bíblia combate, não segundo o que a gente acha. Por isso, meus irmãos, segundo o que o próprio Senhor Jesus revelou a Paulo, assim como aos demais apóstolos, se alguém vem até nós e prega que somos salvos por nossa obra, por nossos esforços, anátema. Se alguém prega que Jesus não é 100% homem nem 100% Deus, ou algo do tipo, anátema. Se alguém prega que que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas uma energia, anátema. Se alguém prega que Jesus não nasceu da virgem, anátema. Se alguém prega que Jesus não morreu, não ressuscitou, ou que morte e ressurreição não é bem morte e ressurreição, anátema. Se alguém diz crer na Bíblia, mas dá brechas para darwinismo, ou para que uma explosão é a origem de tudo, ou que o próprio acaso criou todas as coisas, isso dentro da igreja, claro, anátema. Não está pregando o Evangelho. Paulo está dizendo que ele recebeu por revelação do próprio Senhor Jesus o Evangelho da verdade, que é poderoso para transformar vidas que estão desgraçadas, vidas que estão aprisionadas aos laços de Satanás. E uma das principais provas de que esse Evangelho que ele pregava era poderoso para salvar, é o fato de que um dia ele, que era ímpio, que era perseguidor, também teve sua vida salva pelo Deus que ministrou esse Evangelho ao seu coração. E é isso que nós vemos nos versos 13 e 14. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Vamos ver algumas informações que esses versículos trazem importantes. Primeiro, Paulo era judeu. Paulo era alguém inserido na antiga aliança essa que foi superada em Cristo após sua morte e ressurreição. Então, mesmo que essa aliança tenha sido superada, intelectualmente ele tinha conhecimento das verdades de Deus. Ele era geneticamente parte daquilo que era considerado até então povo de Deus. Mas como povo de Deus, ele não obedecia sequer aos mandamentos mais básicos de Deus. Da mesma forma como os fariseus, contra quem Jesus prega no começo do seu ministério lá no Sermão do Monte, também não tinham obediência. Segundo, Paulo era perseguidor da igreja. E como perseguidor da igreja, eu faço valer das palavras do próprio Senhor Jesus em Atos 9. Saulo, Saulo, por que me persegues?
Como perseguidor da igreja, antes ele era perseguidor do próprio Senhor Jesus. Terceiro, Paulo era zeloso na doutrina, possivelmente muito mais do que os judaizantes, já que ele levava vantagem sobre os da idade dele. Só que ele era pouco versado no amor. Quarto, Paulo sabia intelectualmente tudo a respeito da vinda do Messias. Mas quando o Messias veio, ele não o reconheceu, até que o próprio Messias o derrubou no chão e se apresentou a ele. Todas essas informações, meus irmãos, elas são fundamentais para nós entendermos que o apostolado de Paulo não é uma invenção da cabeça dele. E sabe por que não é? Porque a conversão de Paulo também não é. Se por um lado a autoridade de Paulo não vem da origem humana, por outro lado é assim porque a conversão dele também não tem origem nele como homem. Ou seja, Paulo reforça a ideia de que antes do próprio Senhor se apresentar a ele, ele era o mais desgraçado dos homens em seu comportamento. Antes dele ser apóstolo, ele precisou de um encontro verdadeiro com Cristo. E a grande questão aqui é que os Gálatas já sabiam de tudo isso. Paulo diz uma expressão chave aqui: vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo. Ele aqui apela para a memória dos Gálatas para que eles enxergassem que assim como Paulo era um desgraçado anteriormente, eles, os Gálatas, também eram e precisaram ter um encontro com Cristo para responder ao Evangelho tendo arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Ninguém vem até Cristo se o próprio Pai não proporcionar esse encontro. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo algo como: recebi o Evangelho de Jesus, mesmo sem merecer de jeito nenhum. Me tornei até mesmo um apóstolo, mesmo sem merecer de jeito nenhum. Então como que vocês, Gálatas, vocês que sabem dessa história, que conhecem tudo isso, que também tiveram experiências semelhantes, como que vocês podem abandonar o Evangelho da graça para abraçar um Evangelho que exalta as obras de vocês? Paulo está dizendo algo como: eu sou apóstolo e eu não mereço. Então não queiram ser crentes que mereçam algo, porque vocês nunca conseguirão ser. E se alguém disser que conseguirão, esse alguém é mentiroso e deve ser rejeitado. Que deve nos levar, cada um de nós, individualmente no nosso coração, perguntar para nós da seguinte forma: pergunta para você mesmo assim, ó: você se lembra de onde Deus te tirou? Você se lembra do que você fazia antes de conhecer a Jesus? Você se lembra dos pensamentos que você tinha, aos quais você era escravo, aos quais você andava cativo? Você acha que Deus viu algo em você para te salvar? Meus irmãos, Deus não viu nada de bom em nós. Mas a grande verdade que o Evangelho revela para nós é que apesar disso, Deus nos amou e nos amou de tal maneira que enviou Jesus, seu único Filho, para sofrer a nossa pena pelo pecado no nosso lugar. E nós só precisamos crer nisso. Nós precisamos crer com todas as forças, de todo o coração, que Jesus nos substituiu. Assim como nós também precisamos continuar caminhando, perseverantes, buscando o nosso crescimento na fé, para que esse Evangelho, pregado por Paulo, pregado pelos apóstolos, ele seja definitivamente a única mensagem que tem poder para comover o nosso coração. Paulo tinha autoridade de apóstolo, mas ele sabia que não merecia essa autoridade, porque ele era naturalmente mau, como cada um de nós. Além disso, Paulo também sabia que ele era apóstolo tão e somente porque um dia ele fora achado graciosamente pelo Senhor. Tanto é que essa é a próxima verdade que Paulo declara nos versículos seguintes, versículos 15 a 17. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco.
Vamos destrinchar as palavras de Paulo aqui em algumas verdades para a gente entender. Primeira verdade, Paulo foi separado por Deus antes do seu nascimento. Do mesmo jeito que Jacó foi escolhido como patriarca antes de nascer, do mesmo jeito como Deus tratou Jeremias como profeta antes do seu nascimento, Paulo também antes de nascer já tinha sido separado por Deus para o apostolado. Ou seja, Paulo diz que não somente o seu ministério vem totalmente de Deus, à semelhança dos patriarcas e dos profetas, como também o seu próprio encontro com o Senhor Jesus. Paulo era inimigo declarado de Cristo, mas o próprio Cristo fez Paulo de um dos seus melhores amigos. E isso tudo já estava decretado antes de Paulo nascer. Não porque Deus viu capacidade futura ou potencial em Paulo para se arrepender, não é essa a ideia. Mas porque o próprio Deus operou esse arrependimento em Paulo para a glória dele. Que nos leva à segunda verdade. Paulo foi chamado pela graça de Deus, favor imerecido. Paulo não merecia nada de bom. Paulo merecia a morte. Paulo merecia o inferno. Ele perseguia a igreja. Ele tinha autorização para prender os crentes. Ele votava a favor da morte dos irmãos nos julgamentos do Sinédrio. Mesmo assim, Deus o atraiu para si, o fez servo dele, e ainda o constituiu apóstolo para pregar o evangelho aos gentios. E isso no tempo que Deus quis, não no tempo de Paulo, no tempo de Deus, para a glória de Deus. Terceira verdade, Paulo foi chamado no tempo de Deus. Paulo poderia ter feito parte do grupo original dos 12 que andou com Jesus? Não, porque Deus não quis. Paulo poderia ter sido convertido no momento em que Pedro pregou no dia de Pentecostes e 3.000 pessoas se converteram? Não, porque Deus não quis. Paulo poderia ter se convertido ao ouvir Estevão lá se defendendo, prestes a ser apedrejado? Não, porque Deus não quis. O tempo de Deus para o despertar de Paulo era justamente aquele dia no qual ele estava na estrada de Damasco, com uma autorização legal para perseguir e prender cristãos. Naquele dia Paulo fora seguido de cegueira, confrontado por Jesus, e enquanto o Senhor não foi entronizado definitivamente no coração dele, Paulo não pôde voltar a ver a luz novamente. Assim que Deus quis, no tempo dele, para provar que até mesmo aquela pessoa que é a maior odiadora de crentes do mundo, se Deus assim o quiser, pode se render a Cristo imediatamente mediante a sua graça. O pior dos pecadores pode se converter, porque para Deus nada é impossível, nem salvar o pior dos pecadores, e isso tudo para a glória dele. Quarta verdade, Paulo foi chamado para um propósito específico. O propósito de Deus ao chamar Paulo não era simplesmente Paulo, não era simplesmente o apostolado, é que ele como apóstolo viesse a pregar o evangelho aos gentios, de modo que por meio da vida de Paulo, nós conhecemos o evangelho hoje. Por meio da vida de Paulo, Deus começaria definitivamente a cumprir a promessa que ele fez lá atrás a Abraão, de abençoar todas as famílias da terra por meio do descendente dele, que não é Isaac, é Jesus Cristo. Assim como a igreja de Cristo nasceu em Jerusalém, e como o tempo de Jerusalém estava se findando, Deus começa a espalhar os crentes para o mundo, e Paulo é chamado a se tornar o maior dos pregadores do cristianismo de toda a história. Quinta verdade aqui nesses versículos, Paulo recebeu de Deus a consciência do propósito do seu chamado. Paulo não ficou em dúvida do que ele tinha que fazer. Tanto é que ele não foi consultar Ananias, que foi até ele orar por ele. Ele não precisou se encontrar com os que eram apóstolos antes dele, para ver o que eles achavam. Ele foi para as regiões da Arábia e voltou novamente para Damasco. Conforme nós veremos depois no verso 18, Paulo ficou cerca de 3 anos nesse período entre a Arábia e Damasco. E ali, os estudiosos entendem que, meio que trabalhando no anonimato, mas sem deixar de trabalhar, Paulo foi recebendo durante esses 3 anos todas as instruções necessárias para exercer o ministério apostólico, da mesma forma que o grupo dos 12 recebeu enquanto o Senhor Jesus estava em sua encarnação.
Acredita-se que ali, naqueles 3 anos posteriores à sua conversão, enquanto na Arábia e Damasco, Paulo trabalhou pregando o evangelho, que pouco a pouco ele ia recebendo de revelação da parte de Cristo. E o que é que Paulo quer dizer com tudo isso? Que toda a autoridade que ele tinha para declarar o evangelho, que ele pregava como o único evangelho, que era o mesmo evangelho do grupo dos 12, vinha totalmente de Deus e não dele. Porque Deus o separou antes do nascimento, o chamou graciosamente no tempo oportuno e com um propósito específico, que era anunciar o evangelho aos gentios. E ainda, diante de tudo isso, ele despertou a consciência de Paulo, que não era para ir até os apóstolos, mas era para receber esse evangelho do próprio Senhor, como um dos 12, conforme realmente aconteceu. Nos deve levar a pensar com mais humildade na nossa vida cristã. Nós devemos olhar com mais humildade para o fato de nós servirmos a Deus. É maravilhoso nós podermos dizer que somos crentes. É maravilhosa a possibilidade que a Bíblia nos dá de termos a certeza da nossa salvação que vem do Espírito Santo. Mas nós precisamos compreender que é somente porque Deus quis que assim o fosse, que assim não é. Vem de Deus. Nós não somos crentes por nós. Nós somos crentes porque fazemos parte de um plano eterno de Deus. Nós somos crentes porque graciosamente Deus nos despertou para a fé. Nós somos crentes porque, mesmo sem merecermos coisa alguma, Deus nos amou. E nos amou conhecendo individualmente a cada um de nós, antes sequer de nós existirmos. E não porque Ele achou bondade em nós, mas porque nós fomos alvos da bondade dEle. Por isso, querido, se você já cogitou no seu coração se ensoberbecer, por causa da sua posição como crente, por causa da sua religião, da sua denominação, se arrependa disso. Se arrependa disso, porque Deus te colocou onde você está, espiritualmente, ministerialmente, denominacionalmente, porque Ele assim quis. E é por isso que nós precisamos urgentemente anunciar o evangelho que nós temos recebido, porque nós somos salvos para um propósito, para uma finalidade, e esse propósito, meus irmãos, é levar, é anunciar essa luz do evangelho àqueles que estão aprisionados ao império das trevas. Este é o propósito da nossa salvação. Paulo foi chamado para pregar o evangelho aos gentios por Deus, não segundo qualquer autoridade humana. Tanto é que seu primeiro encontro com um dos apóstolos em Jerusalém foi 3 anos depois que ele se converteu, que ele esteve ali. E foi um encontro muito breve, de 15 dias, insuficiente para aprender o evangelho de Pedro ou de qualquer outro dos apóstolos. Um evangelho diferente do que o próprio Senhor já tinha formatado no coração dele. Olha o verso 18 até o 20. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias lá com ele. E não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Somente depois de 3 anos, Paulo foi a Jerusalém, e o objetivo da sua ida foi nada demais, foi se encontrar com Cefas, que quer dizer Pedro em aramaico. E aqui corresponderia provavelmente a ida de Paulo a Jerusalém, que é citada em Atos 9, dos versículos 26 ao 29. E ali acontece que Paulo ficou 15 dias com Pedro, não para provar nada para Pedro, não para aprender nada de Pedro, mas para conhecê-lo como um importante irmão e líder da igreja. E acontece que, além de ficar apenas 15 dias com Pedro, Paulo não conviveu com nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, e aqui o Tiago, não apóstolo, mas o Tiago, o irmão do Senhor, que não era um dos 12, mas que também era tratado como autoridade apostólica pela igreja primitiva. Ou seja, dos 12, nesse momento, Paulo só viu Pedro, que é quem ele queria se encontrar, e Tiago, que assim como Paulo, era um apóstolo tardio, não era do grupo dos 12. E isso seria insuficiente para que ele recebesse algum outro evangelho de Pedro ou de algum dos apóstolos, para que estivesse pregando aos Gálatas como uma repetição do evangelho
dos apóstolos originais. Ou seja, Paulo recebeu o evangelho do próprio Senhor Jesus. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é que ele é tão apóstolo quanto os 12, e tão apóstolo quanto Tiago, que também era conhecido como uma autoridade apostólica, mesmo que não pertencesse ao grupo original. E logo depois desses 15 dias, o que nós vemos é que Paulo volta para as regiões fora do território da Judéia, como que querendo dizer, além de eu quase não ficar em Jerusalém, eu fui bem para longe, para que ninguém fale que eu estive lá, que a minha autoridade vem de lá. Eu estava bem longe, vem de Deus. Olha o verso 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Regiões essas que geograficamente elas ficam bem ao norte da Judéia, de Jerusalém, e que sempre foram o ponto de partida, a base missionária para as viagens de Paulo. Resumindo, o tempo de Paulo em Jerusalém, ele foi tão curto, que foi insuficiente até mesmo para que as igrejas lá da Judéia viessem a conhecê-lo pessoalmente. Mas mesmo sem conhecê-lo, esses irmãos ouviam falar que o antigo perseguidor da igreja agora pregava a fé, e ainda eles glorificavam a Deus por isso. E é isso que nós vemos do verso 22 ao 24. E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Que maravilhoso. Paulo encerra a primeira parte da defesa do seu apostolado, na qual ele demonstra o início de tudo, mostrando basicamente duas coisas. Primeiro, apesar dele ter autoridade de apóstolo, ele fazia questão de mostrar que essa autoridade não vinha do próprio achismo dele, nem de imposição de mãos de homem algum, mas vinha do próprio Deus e retornava para o próprio Deus em forma de glória. E segundo, que nenhuma pessoa tinha autoridade para chegar e tentar perverter o evangelho que ele pregava, nem os apóstolos, uma vez que esse evangelho não é palavra de homem, mas é palavra de Deus. É como se alguém chegasse até nós nos dias de hoje e dissesse que tudo que nós aprendemos até hoje está errado, e quisesse mudar as bases da nossa fé, que nós temos construído por meio da pregação expositiva do evangelho. Eu não estou falando aqui de correção de possíveis erros doutrinários do passado, não é essa a ideia. Eu estou falando aqui de alguém que viesse e nos atacasse dizendo algo como: poxa, os batistas não têm o Espírito Santo. Eu acho que os irmãos, se não ouviram isso, vão ouvir alguma vez. Ah, os batistas não acreditam no Espírito Santo. Os irmãos vão ouvir isso alguma vez na vida. Ou então, os batistas se vestem igual gente do mundo. Ou então, os batistas só aceitam quem é estudado. Ou então, agora nós precisamos buscar o Espírito Santo. Nós precisamos mudar o nosso jeito de vestir, de falar, pregar uma mensagem mais prática, do tipo 5 passos que eu preciso dar para atingir o céu, sei lá qual que é o objetivo. Queridos, isso é pregar outro evangelho. E Paulo está mostrando que definitivamente que só existe um evangelho, aquele que é a base da confissão de fé de Paulo e de todos os outros apóstolos. Portanto, nós não temos autoridade para dizer se o que alguém está pregando para nós é o evangelho ou não, como Paulo tinha em nós mesmos. Mas nós temos a mensagem apostólica, que está revelada nas Escrituras, e com ela em mãos nós temos autoridade para rejeitar todo falso evangelho que nos é pregado por qualquer pessoa, e tratar essa pessoa, se ela estiver pregando um falso evangelho, como um rejeitado de Deus. Algo que os Gálatas deveriam ter feito, mas não fizeram, e por isso Paulo estava escrevendo essa carta. Aqui, caminhando para o final, é interessante que nós meditemos sobre que ações práticas nós podemos adotar no nosso dia a dia, para que nós venhamos a ter autoridade para rejeitar o falso evangelho e tratar o falso evangelista como anátema. Vamos a essas ações práticas. Primeira ação: busque conhecer intimamente a Cristo. Paulo recebeu o evangelho por revelação, onde o próprio Senhor Jesus aplicou o evangelho a um conhecimento prévio das Escrituras que ele já tinha. Nós não. Nós recebemos o evangelho pela pregação,
E então o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, muda o nosso coração e aí nós cremos. Já que então nós não recebemos o Evangelho por revelação como Paulo, a ideia é que nós possamos todos os dias pedir para que o Espírito Santo continue a iluminar a nossa mente, nosso coração, de uma forma que Ele faça isso, até que nós sejamos um com Cristo, por meio da fé. Depois que já fomos iluminados, nós precisamos buscar mais iluminação e proximidade, com orações, com jejuns, com leitura da palavra, mas nós precisamos buscar conhecer intimamente a Cristo. E aqui eu dirijo a palavra talvez a alguém que possa não ter sido iluminado ainda, ou possa se julgar como não tendo sido iluminado, ou possa nunca ter ouvido um evangelho de Paulo, que é o evangelho da Bíblia. Querido, a ideia é a seguinte: Deus te criou sem pecado, mas você pecou contra Deus. Mesmo assim Ele te amou de tal maneira, que Ele entregou o único filho dele, para lhe tornar propício novamente a Ele, para lhe reconciliar com Ele. Vamos resumir, para que você possa ir para o céu. Então, querido, se você ainda não tem essa consciência de iluminação, se renda a Cristo hoje mesmo. Se entregue ao Senhor Jesus. Dobre seus joelhos e clame: Jesus me salva, Jesus me encontre, Jesus desperta a minha fé. Ele vai despertar você. Buscar conhecer intimamente a Cristo, essa é a primeira ação. Segunda ação, busque crescer profundamente na fé. Cristo é suficiente e nós temos a Cristo. Logo, tudo aquilo que nós temos é suficiente. Só que nós não podemos nos conformar em ter uma relação de fé com Deus que seja rasa, na qual nós enxergamos somente as coisas que estão ligadas à terra. O que nós vemos mais no nosso meio, não na nossa igreja, mas em tantas igrejas que existem, são pessoas carnais, são pessoas que não buscam ter uma vida de fé verdadeira, legítima, que não se rendem ao senhorio de Cristo e que se conformam pelo fato de um dia terem respondido positivamente a um apelo e terem se batizado. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós precisamos urgentemente buscar compreender que a nossa fé vai além da nossa decisão, vai além da nossa obediência, vai além do nosso esforço, porque ela nasce de um plano eterno de Deus, cumprido no tempo de Deus e executado segundo a graça de Deus, com o propósito de glorificar a Deus. A sua fé, querido, é sobre Jesus, não é sobre você mesmo, é sobre quem Jesus é. Portanto, segunda ação, busque crescer profundamente na fé. Terceira e última ação, busque se envolver com as obras do reino. E aqui, obras do reino, eu digo igreja. Se você é crente, se você é um cristão verdadeiro, se você tem a Jesus como Senhor da sua vida, você tem o Espírito Santo habitando em você. E se você tem o Espírito Santo habitando em você, tão certo como 2 mais 2 é 4, você tem dons. E se você tem dons, você precisa usar os seus dons a serviço do reino numa igreja local. Servir na igreja, queridos, é uma grande forma de nos tornarmos mais íntimos de Cristo, porque nós estamos ligados ao corpo e Cristo é o cabeça da igreja. E isso é maravilhoso. Para concluir a mensagem de hoje, eu gostaria que algumas verdades ficassem nítidas na mente dos irmãos. Primeiro, o Evangelho é a mensagem que Deus deu aos apóstolos, que Cristo deu aos apóstolos pessoalmente. Segundo, o Evangelho ele só pode ser pregado por pessoas crentes, crentes de verdade. Terceiro, se alguém não prega o Evangelho, se alguém prega um falso Evangelho, não é crente, nunca foi. E quarto,
O verdadeiro evangelho, quando pregado, tem como alvo única e exclusivamente a exaltação do nome de Deus. A verdade é que Paulo não é Deus. Paulo não é um outro mediador. Mas se está provado que o evangelho de Paulo é, antes de qualquer coisa, o evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós rejeitamos Paulo como apóstolo, na verdade, nós estamos rejeitando a própria pessoa de Deus. E era isso que os Gálatas estavam fazendo. Por isso, queridos, aqui eu já estou terminando. Continuemos acompanhando as palavras de Paulo em defesa do seu apostolado no capítulo seguinte e entendamos. Enxergar Paulo como um apóstolo legítimo é fundamental para que a gente enxergue a Bíblia como palavra de Deus. E se nós não tratarmos a Bíblia como palavra de Deus, a verdade é que nós não somos crentes. Sabe por quê? Porque quando nós não tratamos a Bíblia como palavra de Deus, e nós dizemos que nós cremos em Jesus, talvez nós podemos estar crendo num Jesus que é fruto da nossa imaginação, e não de uma revelação divina, que é deixada por homens, escrita por homens, mas homens divinamente inspirados. Portanto, querido, a mensagem que o Senhor deixa para nós na noite de hoje é que enxerguemos toda a autoridade de Paulo como um apóstolo e procuremos conhecer cada vez mais este glorioso evangelho, não para nossa glória, mas para a glória de Deus. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos pela compreensão que nos deste, Senhor, a respeito deste texto, a respeito das verdades do teu evangelho. Cria em nós um coração cada vez mais ligado a ti, Senhor, e nos dispõe a buscar as tuas verdades pela fé, Senhor. Porque nós somos indignos e muitas vezes, Senhor, nós damos testemunhos que não condizem com aquilo que nós professamos, que nós dizemos crer. Senhor, nos faz criar vergonha na cara, Deus, e enxergar que o verdadeiro evangelho é uma mensagem gloriosa, que nós recebemos pela graça, que nós reconhecemos mediante a fé, e que nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia, segundo o Senhor tem nos chamado. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido.